palavras preciosas que a Bíblia guardou e que está registrado aqui no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 a 16, como está escrito: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, malhava trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhes disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Por quanto eu hei de ser contigo, tu livrarás os midianitas como se fosse um só homem. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá mais um dia, mais uma oportunidade para ouvir a voz do Senhor através do seu Espírito Santo, nosso ensinador, nosso mestre, aquele que nos conduz nas delícias da revelação da palavra do Senhor, que pode nos fazer sábios para o viver de cada dia, tendo uma vida vitoriosa na certeza da grandeza do Senhor, e que o Senhor está envolvido conosco para nos conduzir em vitória naquilo que o Senhor mesmo nos predestinou para realizar a obra do Senhor aqui na terra, sendo luz do mundo e sal da terra, como foi a revelação que Jesus Cristo nos trouxe. E nós entendemos que nós fomos designados para anunciar a riqueza do Evangelho do Reino, que transforma, que liberta, que traz vida de Deus para todos os povos, línguas e nações, para todos aqueles que recebem a tua palavra e crê no Senhor, ficam livres e felizes da vida, glorificam o nome do Senhor. A revelação da sua palavra é necessária, porque é a única maneira que eu posso te conhecer, é através da palavra que o Senhor mesmo revelou, usando homens fiéis ao Senhor, que o Senhor mesmo escolheu para nos dar este livro maravilhoso, essa biblioteca composta de livros maravilhosos, que não foi inspiração humana, mas inspiração divina. Homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. E prova esta é a transformação que as pessoas e todos nós recebemos quando nós ouvimos a sua palavra e cremos que o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar. A nossa vida é transformada de glória em glória e jamais voltaremos àquela vida passada, porque a palavra é espírito, é vida, e essa palavra
é a semente de Deus que gera o homem de uma maneira maravilhosa, nos fazendo nós que outrora éramos criaturas de Deus, agora, pela graça do Senhor, nós somos filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Dou glórias a Deus por tudo isso, também dou glórias a Deus por você, meu ouvinte, de perto, de longe. A minha oração é que a palavra do Senhor chegue em seu coração, produza mudança como aconteceu comigo. A causa, o motivo que eu prego o Evangelho foi o encontro com Jesus e a mudança que ele realizou em minha vida, como o apóstolo Paulo mesmo declara, que Deus manifestou para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Jesus transformou e mudou o meu viver pela sua palavra, eu estou certo de que ele vai transformar, ele vai abençoar todos aqueles que estão nos ouvindo neste dia. O texto da palavra de Deus que nós escolhemos hoje é um texto bonito, falando do encontro do anjo do Senhor com Gideão e as revelações que esse anjo, que é a pessoa de Jesus, esse anjo do Senhor é a pessoa de Jesus ali no Velho Testamento, trouxe para Gideão. E aqui a gente pode aprender muitas coisas que o Espírito Santo há de nos revelar. E é um texto bastante bonito. Então, nesse encontro do anjo do Senhor com Gideão, e Gideão estava ali trabalhando, e o Senhor chegou para conversar com Gideão. Uma das coisas que eu gosto é que Deus fala, conversa com aqueles que têm ouvidos prontos a ouvir. A grande dificuldade que Deus encontra é que nós estamos tão voltados para os nossos afazeres e o mundo nos encanta, nos enfeitiça para atrapalhar aquilo que é maravilhoso, aquilo que é bom, que transforma, que dá segurança, chegue aos nossos ouvidos, aos nossos órgãos de percepção, impedindo que nós venhamos a envolver com aquilo que é a própria vida. Assim, muitas vezes Deus fala, mas nós não ouvimos, porque estamos envolvidos com coisas efêmeras, passageiras, que não podem mudar o nosso viver. Mas Deus sempre tem prazer de vir conversar conosco, falar conosco, e eu gosto muito de conversar com Deus. Eu gosto muito de sair daquela oração já que nós aprendemos há tanto tempo, aquele mesmo método de oração. Eu gosto de chegar para Deus e dizer: Deus, eu preciso de conversar com o Senhor. Eu estou um pouco com alguns problemas, eu não estou entendendo algumas coisas, eu estou com algumas dificuldades e muita luta para crer. Então eu preciso que o Senhor converse comigo. Eu vou abrir meu coração e quero também ouvir o coração do Senhor. São momentos marcantes em meu viver e eu dou glórias a Deus porque eu posso conversar com Ele, Ele me escuta e Ele fala comigo. O mais importante é aquilo que Ele fala, não é aquilo que eu falo. Mas Ele escuta calmamente, pacientemente, pois Ele, sendo conhecedor, onisciente, Ele sabe perfeitamente quem eu sou e não precisa de esconder nada dele. Umas coisas boas que eu acho
quando eu assento no divã de Deus, é exatamente que eu posso abrir meu coração sem nenhuma capa, sem nenhum medo, completamente seguro, porque eu estou falando com a pessoa certa, um Deus perdoador, um Deus que compreende as nossas fraquezas, mas contudo Ele gosta de conversar conosco como um Pai amoroso e nós como filhos amados do Senhor. Então o Senhor vem e conversa com Gideão. Sempre que Deus conversa conosco, Ele traz divinas revelações do seu plano para o nosso viver. Então o anjo do Senhor, que para mim é o próprio Jesus Cristo, aparece e diz: o Senhor é contigo, homem valoroso. Que declaração maravilhosa! Que todos os ministros de Deus possam ouvir neste dia essa declaração do Senhor. O Senhor é contigo, varão valoroso. Nós não sabemos o valor que nós temos. Os nossos parentes não sabem o valor que nós temos. Os nossos amigos, patrões, empregados, não sabem. Os políticos não sabem o valor que nós temos. O valor que nós temos somente Deus sabe. Eu sempre digo que o diabo nunca vai pagar o nosso valor. Ele sempre vai tentar pagar por baixo do nosso valor, porque o diabo nem sabe quanto você vale, quanto é o meu valor. Somente Deus sabe. E o valor, o meu valor e o seu valor, meu ouvinte, é muito alto. Somente o sangue, o preço é de sangue, é de vida, o sangue de Jesus. Esse é o preço. E o diabo nunca teria capacidade para nos comprar, e por isso nós não somos possuídos pelo diabo, porque ele não tem capacidade de pagar o nosso preço, e Jesus pagou ali na cruz do Calvário, com o seu próprio sangue, nos comprou para ser dele mesmo todos os dias do nosso viver. O Senhor chega para Gideão e diz: olha, varão valoroso, o Senhor é contigo. E aí então começa a falar o seu plano para livrar o povo de Israel dos midianitas. E gosto do texto porque o Gideão abre o coração para Deus e demonstra toda a sua fraqueza. Então ele tira todas as cortinas do seu coração, toda a capa, e abre o coração para Deus e diz: olha, eu sou menor, como eu vou livrar esse povo se eu sou menor, se a tribo de Manassés é menor, se eu sou o menor da casa do meu pai, como eu posso? E aí eu gosto de Deus, né? Quando Deus diz para Gideão: vai nesta tua força. Essa palavra, vai nesta tua força. O que eu acho bonito na palavra de Deus, nas revelações de Deus, é a maneira que Deus trata conosco e mostra a nossa situação diante dele. Eu gosto da palavra do apóstolo Paulo, quando diz: quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Parece uma contradição. Quando eu estou fraco, eu estou forte. E Paulo diz: eu dou graças a Deus pelas minhas fraquezas.
Veja, ele glorificando a Deus pelas suas fraquezas. Porque a coisa mais difícil que existe em minha vida e na vida de cada pessoa, de cada crente, é exatamente admitir a nossa fraqueza. Nós sempre queremos nos mostrar superiores. Quando alguém conta um testemunho, como Deus usou, como Deus falou, como Deus fez, todo mundo também quer contar a sua experiência, e muitas vezes quando nós estamos testemunhando do poder de Deus, antes mesmo de terminarmos, o outro irmão já começa a falar das experiências que ele também tem com o Senhor, quando ele deveria ouvir primeiro, depois falar a experiência dele. Mas cada um de nós queremos ser mais importante do que o outro e queremos nos mostrar mais espirituais, com mais cultura espiritual, com mais sabedoria. Nós não gostamos de ficar por baixo de nada, e eu creio que isso é uma ignorância, principalmente quando é em relação a Deus. Ninguém é sábio. O único sábio é Ele. Deus gasta um capítulo todo lá de Provérbios para falar da sabedoria que é Deus. E muitas vezes nós achamos que podemos ensinar Deus. E quando Deus encontra um homem como Gideão, Gideão é um homem completamente preparado para a obra de Deus. Porque a grande dificuldade para Deus atuar é que nós não morremos. Nós não aceitamos a nossa morte com Cristo ali na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo disse: eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo estava falando? Falando que ele estava completamente despido da sua natureza corrupta e corruptora, estava completamente despido do velho Adão, mas que estava despido porque Deus o despiu ali na cruz do Calvário, matando a velha natureza, implantando em nós uma nova natureza. Cristo vive em mim. Mas tudo isso foi possível depois que nós aceitamos a nossa morte, porque quando nós aceitamos a nossa morte, a ressurreição de Cristo passou a dominar e ser a nossa vida de cada dia. E Paulo entendeu perfeitamente isso. Então, uma grande dificuldade que Deus tem é encontrar corações despidos do orgulho, da prepotência, despido para ser vestido pela ciência celestial, pela sabedoria que do alto vem, descendo do Pai das luzes, do qual não há sombra de variação. Eu gosto muito daquele texto do capítulo 3 de Gênesis, que fala a respeito de Adão e Eva após o pecado. Eles ficaram perturbados e eles se esconderam de Deus. E ali eles fizeram vestes, túnicas, para se apresentar perante Deus. E quando se apresentam, Deus manda tirar aquelas túnicas, despir. Era necessário despir para ser vestido. Adão e Eva foram despidos para ser vestido. Agora, as vestes que Adão e Eva receberam, que não foi o próprio Adão e Eva que preparou, mas que foi o próprio Deus que
construiu, que fez. Então, as vestes de Deus eram vestes de um cordeiro, apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui está um ensinamento a respeito da nossa justificação. Na justificação que trouxe paz com Deus, nós recebemos a justiça de Deus. Nós fomos vestidos com vestes da justiça de Deus. E o que Adão e Eva precisavam não era túnica feita pela capacidade humana, pela a semente maldita da religião que já estava plantada no coração de Adão e Eva por causa do pecado, que a religião é o homem tentando pela sua própria capacidade, pela sua própria força, agradar a Deus. O reino de Deus é diferente, é Deus vindo ao nosso auxílio para suprir aquilo que nós não temos. É Deus fazendo por nós e não nós fazendo para Deus. E assim Adão e Eva tinham que ser despido do orgulho, despido da prepotência, despido da sabedoria humana, para ser vestido com a roupa do Cordeiro de Deus, com a vida de Cristo. Nós precisamos ser despidos para sermos vestidos com a roupa de Cristo, vestidos com roupa de Deus. Tirar a nossa roupa plantada em nós por Satanás, que é a rebeldia, e permitir que Deus possa nos vestir. A nossa salvação se deu exatamente isso. Deus tirou a nossa capa do orgulho, da prepotência, da altivez, da religião e nos deu vestes do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande dificuldade do ser humano é ser despido ou deixar-se ser despido por Deus, para Deus nos vestir com roupa decente para as bodas do Cordeiro, como está escrito no capítulo 22 do Evangelho segundo São Mateus, aquelas bodas ali. As vestes eram oferecidas pelo dono da festa. Alguém tentou entrar lá com outro tipo de vestes e foi posto para fora. Foi condenado, porque ali só entrava pessoas que eram vestidas pelo próprio rei. É exatamente isso que eu estou falando. Para nós agradarmos a Deus e entrarmos nas bodas do Cordeiro, nós temos que estar vestidos com vestes do Senhor Jesus Cristo, providenciada pelo próprio Rei, para sermos dignos das bodas do Cordeiro de participar dela. A grande dificuldade do ser humano é admitir a sua fraqueza, o seu fracasso. Gideão tinha essa qualidade, e isso agradou a Deus. Quando Gideão chega, olha, eu sou menor da minha família, eu sou menor da tribo, eu sou menor em tudo. E Deus diz para ele, olha, você é um varão valoroso. E diz mais, vai nessa tua força. Que força? Que força? Que força que o Gideão mostrou? Gideão mostrou somente fraqueza, 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 fraqueza. E Deus disse, olha, quando você aceita, quando você está admitindo que você não tem força e não tem nada, então essa é a sua força. A força que Deus espera de cada cristão é exatamente essa. É de entender e de aceitar que nada temos para oferecer ao Senhor. Como o salmista diz, que darei eu por todos os benefícios que Deus nos tem feito. Você vai meditar, você vai pensar
você vai tentar fazer tantas coisas, mas você vai chegar à conclusão de que você não tem nada para oferecer ao Senhor, a não ser pecado. E pecado Deus não aceita. O homem não pode oferecer nada para Deus. A outra coisa que eu vejo também nesse texto, e eu aceito com muita gratidão no coração por Deus nos revelar, é de que a obra de Deus não é feita pelos valentes, não é feita pelos fortes, pelos super-heróis, pelos rimés da vida. Os nossos púlpitos estão cheios de rimés, que declara e grita na frente da igreja: eu tenho a força, e fala alto, e faz barulho. Olha, Deus não está nem aí para esse barulho que você faz. O que chama a atenção de Deus e que agrada a Deus é um coração completamente despido do orgulho. É o coração daquele homem e aquela mulher que sabe que não posso fazer nada sem o Senhor. Tem uma musiquinha que eu aprendi há muito tempo que eu gosto, diz: sem o Senhor não dá. Não dá para viver. Sem o Senhor não dá para vencer. Isso é uma descoberta de todo tamanho, que gostaria que todos os meus ouvintes pudessem descobrir nesse dia. Sem Deus não dá para viver. Deus disse a Gideão: vai nessa tua força. Que força? A força que vem do coração de alguém que admite que não tem força, de alguém que admite que não é nada e que não tem condição de realizar a obra do Senhor. Essa pessoa realmente está preparada e Deus vai usar de uma maneira maravilhosa como usou a vida do Gideão. É empolgante falar do amor de Deus, da grandeza dessa graça maravilhosa de Jesus, mas o tempo não permite e eu quero apenas dizer que eu estou feliz em estar comunicando essa palavra e na esperança sincera de que o meu ouvinte vai ser abençoado com esta pequena meditação. Que Deus abençoe.